Então, hoje, dando continuidade à nossa sequência de estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios, eu até pretendia que esse fosse o último estudo, assim como o da carta aos Gálatas, que nós fizemos em 3 aulas. Eu achei que Efésios ia dar para 3 aulas também, mas não deu. Então, porque o assunto de hoje é muito profundo, então nós vamos deixar para fazer o encerramento, que também é um assunto trilegal, nós vamos fazer na semana que vem, tá bom? Então, o que acontece? A carta de Paulo aos Efésios, né? Nós vamos começar aqui no capítulo 5, nós vamos fazer o capítulo 5 e o 6. E a primeira pergunta, né? Que é qual o conselho de conduta que Paulo nos dá no verso 1 do capítulo 5. Gente, a minha Bíblia, a página da minha Bíblia é saída, essa daqui, tá? Acho que é de tanto eu mexer com ela é saída, é fácil eu pegar. Tá até marcadinho aqui de colorido, porque diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou também, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. O que isso quer dizer aqui? A pergunta é: qual o conselho de conduta que Paulo nos dá no versículo 1? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, tá? Então, o que é? Quando você tem um pai, reconhece que você tem um pai, e você admira as qualidades do seu pai, tá? Você quer imitar, certo? Então, é muito bonitinho você ver filho de militar, né, criancinha de militar, usar a farda do pai, porque ele tem orgulho do pai que tem e ele quer imitar o pai como filho. Então, Paulo usa bem assim para você entender bem. Ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, qual é o principal a característica de Deus? O principal a característica assim, atuante de Deus é o amor, tá? E aqui ele fala, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Gente, isso é um amor ilimitado. Ao ponto de eu morrer por alguém, eu posso amar todas vocês, mas eu morrer por alguém, na boa, eu acho que eu só morro pela minha filha, tá? E mesmo assim, ainda bem que ela não está escutando. Mas, então, o que acontece? Jesus nos amou de uma forma que ele se entregou por nós. E aqui é esse exemplo que Paulo fala que nós temos que seguir. Então, a pergunta: qual é o conselho de conduta? Imitar a Deus e a Cristo em seu amor, tá? Pergunta 2. De acordo com o capítulo 5, no verso de 3 a 10, quais os comportamentos que não são coerentes com os crentes, gente? Esse texto é muito didático, é muito específico. Então, fala, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, tá? Quando a gente fala em impureza, as pessoas pensam só na área sexual. Gente, impureza é tudo aquilo que deixou de ser puro, tá? Toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vocês como convém aos santos. Quando Paulo se refere aos santos, são aos separados. A palavra santa separada está falando as pessoas aqui, os crentes, né? Nem conversação torpe. Aqui, Paulo fala lá, nós já vimos que ele fala sobre palavras torpes. Aqui ele está falando conversação torpe. Sabe o que é? Conversinha de baixaria, tá? Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Então, Paulo dá os comportamentos que não são coerentes, né, com o cristão. Então, vamos lá. Impureza, cobiça, conversa torpe, palavra inadequada, certo? Da nossa boca tem que sair ações de graças. Nós já vimos sobre que da mesma fonte não pode sair água boa e água amarga. Então, não adianta você falar coisas boas, né, de manhã e palavrão de noite. Alguma coisa vai entrar em choque aí, tá bom? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, tá? Então, essas características são oriundas da onde? Da onde? De quem? Quem é que incentiva? Quem é que promove? Quem é que origina essas coisas dentro de nós, tá? A resposta está aqui no texto. Portanto, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência, tá?
Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz, provando sempre o que é agradável. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, tá? Sabei isso. Ninguém, portanto, não seja participante, ok? Pois outrora eras das trevas e agora sois filhos da luz. Então, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse tipo de comportamento não vem de quem está na luz. E isso nós vamos ver no na pergunta seguinte, que diz o seguinte: da onde vem esse tipo de comportamento? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, todas essas coisas, essas características que estão lá no texto, são originárias, tá, do reino das trevas. E aqui fala que você não pode conviver com isso. Então, eu lembro muito bem do Salmo 1, que fala: bem-aventurado, que quer dizer mais que feliz, aquele que não anda no caminho dos ímpios. Não se detém, anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de rodinha, certo? Versos, a pergunta 4. O que você entende nos versos 13 e 14? Vamos lá, eu vou ler. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se você tem coisas escusas na sua vida, a luz de Cristo vai trazer isso à frente. Isso quer dizer o quê? Nada fica escondido. Nada fica escondido. Então, essas obras da treva, quando são confrontadas com a luz de Cristo, se mostram. E tem coisa mais vergonhosa, queimação de cara, você ter as suas coisas, seus pecados expostas, e a luz de Cristo vai expor. Então, o que você tem que saber? Ver com quem que você anda, tá? Ver da onde que vem essas coisas. Então, você acha que um pensamento impuro vem do Senhor? Você acha que a mania de falar mal do outro vem do Senhor? Você acha que meter o pau nos outros vem do Senhor? Tá? Então, se isso não vem do Senhor, vamos tentar tirar do nosso convívio. Vamos tentar tirar. Isso é que é crescer, tá? Qual a conduta do crente de acordo com versos 15 e 20? Tá? Eu vou ter que ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Ah, vou deixar para amanhã para ser santo, tá? Não. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Detalhe que aqui não está falando que não é para beber vinho, está falando para você não se embriagar, tá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a conduta do crente de acordo com os versos que nós acabamos de ler? O que é? Ser sensatos, não andar, tentar ser sábios, seguir o conselho dos sábios, não andar com os nécios, nem como os nécios, encher do espírito e procurar estar entre nós conversas sãs e sadias, tá? Isso não é crente que fala, eu vou falar uma coisa que é de pessoal de neurociência, de física quântica e neurociência, que diz o seguinte: você é a soma das 5 pessoas que você convive, tá? Então, com quem você anda convivendo? Qual o tipo de rodinha que você anda se assentando? O que é que você deixa entrar dentro da sua cabeça pelo seu ouvido e pelos seus olhos? Isso vai mudar quem você é. Então, é um cuidado. Ah, mas eu posso todas as coisas. Paulo também diz. Eis que posso tudo, mas nem tudo me convém, tá? Então, todas as coisas são lícitas, você pode tudo, mas o que é que convém para você? Se você quer ser um cidadão do céu, se você está caminhando para a santidade, se você está querendo trabalhar a sua personalidade, o seu comportamento, você tem que se afastar daquilo que você sabe que não presta, tá? Então, acho que essa parte aqui está resolvida. E agora nós vamos entrar na parte que é da família, que é um texto muito polêmico, que as mulheres, inclusive eu outrora, feministas, né?
que não sabe direito o que é que está falando, não gosta de Paulo, porque Paulo usa umas palavras aqui, mas, gente, depois que eu fui entender esse texto, vocês não vão acreditar, faz assim, ó, na cabeça. E quem ainda não se inscreveu para ver o livro do Desafio do Casamento, é só paulada, tá? Vocês vão gostar pra caramba. E o dos homens é paulada na cabeça deles também. Então, é todo mundo com paulada, vai ficar tudo certinho. Vamos lá. Capítulo 6. Qual o papel do homem na família? Aí, o que vai dizendo aqui? Não, é o capítulo 5, 22 a 24, tá? É a pergunta 6. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso aqui já deu pano para manga. Isso já deu tema para discussão, porque a palavra submissa as pessoas confundem com capacho, com empregada, com escrava, e eu vou explicar aqui para vocês, gente, a responsabilidade que Paulo fala para os homens é muito maior do que para a mulher. Então, depois que você entender isso, você vai ver que o negócio é tranquilo, tá? Então, vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmo sendo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí eu não gosto disso. Aí eu não aceito isso, porque isso foi escrito por uma sociedade machista. Primeiro que era uma sociedade machista, mas veio Jesus, que foi o cara que mais encheu a bola da mulherada, tá? E quando o casamento foi instituído por Deus. Então, o que é? A mulher foi criada para ser ajudadora, tá? Então, a função, vamos falar da função do homem aqui, que é o que Paulo fala logo no começo. A função dele é ser o cabeça do lar, aquele que vai ter que prestar contas para Deus sobre a integridade da sua família, sua mulher e os filhos. Olha a responsabilidade dele, se não é bem pior que a sua, se é bem maior que a sua. Depois, no verso, aí vem as responsabilidades do homem na família. Aqui da mulher ele fala só para ser submissa. Agora vem a responsabilidade do homem. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a mesma se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido ele tem que amar a sua esposa de uma forma que ele seja capaz de morrer pelo bem-estar da mulher. Aí vem, mas eu vou ser submissa? Gente, você vai estar sendo submissa a um defunto, que a prioridade dele é o seu bem-estar, não é a dele. Porque Cristo, ele se entregou. Ele amou mais o pecador do que o seu próprio corpo. Certo? Ele amou mais o corpo da igreja do que o corpo. E Paulo faz essa analogia. Então, veja bem, um cara que ama a sua mulher e tem essa responsabilidade, ele não vai pisar na mulher. Ele não vai fazer dela um capacho. Ele não vai ludibriar. Ele não vai enganar. Ele não vai trair. Gente, ele vai ser o cabeça do lar. E ainda tem mais outra coisa, gente. É ele que vai responder para Deus. Então, terceiriza. Larga a mão de ser burra. Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza a responsabilidade que Deus deu para ele. Agora, na ânsia de ser moderninha, a mulherada perdeu o privilégio de o marido abrir a porta do carro, de ceder um lugar dentro do ônibus, porque quer ser igual. Ok, você quer ser igual, então seja igual. Tá? Mas isso foi o que Deus criou, o modelo que Deus criou? Não. Então, olha aqui. Assim também, maridos, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Porque quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Olha a responsabilidade do marido. Ele tem que amar você. Então, um marido que não quer que você se cuide, que não dá dinheirinho para você fazer sua unha, que não quer que você esteja bem, ele não está amando você. Tá? Então, aí por isso você vai se revoltar? Não, se você cumprir o seu papel, você vai forçá-lo, até inconscientemente, a cumprir o dele, tá? Aí vem, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha só, então, é difícil você ser submissa a um homem desse? Um homem desse, ele não vai te subjugar. Então, a submissão aqui, a palavra submissão, é só você saber que ele é o cabeça, a decisão final é dele, mas você é ajudadora, você pode... Olha, eu acho que é assim, mulher tem uma outra visão, de repente você está vendo uma outra visão. Então, você, como ajudadora idônea, você pode opinar,
Você pode opinar, mas a decisão final tem que ser dele. Porque se der errado, a responsabilidade é dele. Ô, cabeção, pensa, não é melhor? Agora, essas mulheres, né? E eu falo assim por mim, né? Que quer fazer tudo, quer tomar a direção de tudo, só se ferra, porque quando der errado, se ferra também. Então, vamos ser espertas, vamos terceirizar a responsabilidade de quem é direito, certo? Então, você tem que acatar a opinião do marido que faz isso. Ah, mas o meu marido não é assim, meu marido é um idiota, meu marido é um mané. Quem mandou você casar com idiota e mané? A escolha foi sua, agora chupa essa manga. Então, o que você vai ter que fazer? Como que eu vou mudar ele? Não é se rebelando. Chega e conversa, fala, ó, seguinte, agora eu aprendi aqui na Bíblia, entendeu? Que o papel da mulher é esse, homem é esse, então eu vou fazer minha parte. Automaticamente você vai coagi-lo a mudar o comportamento, quando ele vê que o seu comportamento está mudando. Então, isso é muito comum, você vê em casais que, de repente, um resolve ter um compromisso com Cristo e o outro não. Não adianta ir brigar, não adianta ir fazer discussão. Você vai só criar, desenvolver dentro do seu casamento um campo de batalha, tá? Mostre para ele que você está melhor porque você está conhecendo a palavra, você está estudando, você está melhorando. Ele vai ficar interessado de ver o seu comportamento. Você sabe, eu gosto muito da Joyce Meyer, ela conta a história de uma menina, uma senhora que é líder do ministério dela, e que quando ela se converteu, o marido não queria que ela fosse à igreja. E um dia ia ter uma reunião, e ele falou para ela assim, ela falou, você me proíbe de ir? Ele falou, não, pode ir, mas se você for, quando você chegar, a porta vai estar trancada. E ela foi. E ela voltou, a porta estava trancada. O que ela fez? Deitou e dormiu na varanda. Esse homem não dormiu, né? Quando ele viu que estava amanhecendo, né? Ele foi lá e abriu a porta. Aí ele já foi abrir a porta, a gente espera, né? Esperando que ela fosse comer o fígado dele. O que ela fez? Levantou, arrumou o cabelo e falou: ai, dormi aqui fora, perdi a hora. Peraí que eu vou fazer seu café para você trabalhar. Nesse mesmo dia, ele foi na igreja dela e os dois hoje são pastores e líderes, tá? Então, o que acontece com o comportamento dela? Imagine se meu marido faz isso comigo, se eu ia ter essa sabedoria. Não, não. Tem até a historinha do cachorro, né? Você quer saber o amor verdadeiro? Põe sua mulher e o cachorro no porta-mala, dá uma volta no quarteirão e abre a porta. A hora que você abrir a porta, o que beijar você é o que te ama de verdade. Imagine seu marido fazer isso com você, tá? O que você vai sair do carro e vai beijar ele? Não vai. Não vai. Então, é certo? Não. Mas é assim que você consegue mudar o comportamento de uma pessoa? Não. Fazendo óbvio, você nunca vai conseguir. Agora, se você está fixado na palavra, sabendo o que é que, seguindo o seu script, você vai contagiar ele a seguir o script dele, tá? Aí a segunda parte do verso ainda diz o seguinte, outra parte, que é sobre isso que nós falamos no grupo do desafio, tá? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à mulher e se tornarão os dois numa só carne. Gente, isso aí Deus falou lá no Jardim do Éden, tá? Adão tinha pai e mãe? Não tinha. Por que Deus falou isso? Adão não tinha pai e mãe e Eva também não tinha. E o que ele falou? Por que ele falou? Porque ele sabia o que ia acontecer para frente. Deus é onisciente. Então, o que acontece? Muitos casamentos não dão certo porque os pais de ambos estão dentro do lar. Então, a partir do momento que o seu marido se une à sua mulher, o marido se une à sua mulher, ele montou um novo lar. Não tem que ser de acordo com o script, com as finanças e da disponibilidade dos pais. Muita gente tem filho pensando, já planejando, vou ter um filho para minha mãe olhar. Você nunca vai crescer, nunca vai ter um lar de verdade. Você vai ver na sombra do lar da sua família. E as pessoas são diferentes. Então, se você quer, a solução para o seu casamento dar certo, seja você e seu marido construindo, tá? E ele sendo cabeça. Então, olha aqui, mais uma orientação para os homens. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Tudo isso que é obrigação dele, aqui só manda a esposa respeitar. Gente, não é fácil? Pensa bem, não é muito mais fácil? Então, Paulo é machista? Não, ele só fala as coisas de uma forma diferente. Só fala as coisas, assim, de uma forma para explicar, porque tem que desenhar às vezes, né? Então, a função do marido é amar a esposa extremamente até a morte, deixar
a sua família para trás e investir na sua casa, na sua casa. Então, no livro dos homens, eu tenho um capítulo que fala: meu lar, meu reino. Tá? Então, o homem tem que saber que a partir do momento que ele se casou, ele montou uma família. E a mulher é ajudadora, tá? Pergunta 9. O que você entende nesse contexto? Eu respondi o seguinte, tá? É muito fácil ser submissa a um cara disposto a morrer por você e que vai prestar contas para Deus do comportamento que tem com você, certo? A responsabilidade é dele. Deus vai cobrar dele o seu bem-estar. Quando ele tiver essa consciência, eu tenho certeza que ele vai mudar. Ah, mas ele não está nem aí com a Bíblia. Mostra o que você está fazendo, o que você está fazendo a sua parte. Tá? Existe uma analogia que diz jogar brasas vivas na cabeça da pessoa. É brasa de lareira mesmo, acesa, jogar na cabeça da pessoa, tá? E aí nós vemos na pergunta 10. Nos versos de 1 a 4 do capítulo 6, quais são as instruções da família? Então, aqui diz o seguinte: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Aqui não fala, filhos, obedecei os vossos pais se eles forem centrados, se eles falarem tudo que você gosta, se eles forem permissivos, ou se eles não forem doidos. Não. Obedecei os vossos pais. Ponto. Essa é sua obrigação. Ah, mas o meu pai está dando uma ordem, né? Ele é muito autoritário, ele é muito careta. Não importa, faça a sua parte, tá? Deixa a parte dele, ele que se entenda com Deus. Filhos, obedecei a vossos pais. Honrar o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é mandamento. Aqui Paulo está falando, mas ele está só repetindo aquilo que Deus falou para Moisés, lá na tábua dos 10 mandamentos, nós já estudamos sobre isso, tá? E agora vem um que é mais legal ainda, que muita gente não sabe que tem isso na Bíblia. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Gente, provocar a ira de filho também não pode. Não pode. Então, se você obedece o seu pai, tá? E o seu pai não te provoca a ira, pronto. É um relacionamento perfeito. É o comportamento de uma família. Então, o que, que acontece? Cada um tem que cumprir o seu papel. É muito fácil, nós, como os pais, cobrarmos dos nossos filhos a parte deles, mas nós omitimos a nossa parte. Tá? Ficar provocando a ira dos filhos é complicado. Criar na disciplina e a admoestação do Senhor. Então, é assim: você tem que estudar, você tem que saber que seu filho não é seu, você é mordomo, tá? De um filho de Deus. Deus, o seu filho pertence a Deus. E ele botou para você com a responsabilidade de você educar, de você criar, mas o filho é dele. Então, você tem que criar na disciplina e admoestação dele. E a admoestação não é surra. A admoestação é sentar e conversar, tá? E aí com os princípios bíblicos. Então, todo mundo pega esse texto aqui e fala só para os filhos obedecer aos pais. E esquece de dizer que os pais não podem provocar a ira dos filhos, tá bom? Pergunta 11. Qual deve ser o nosso comportamento e por quê? O comportamento aqui, Paulo faz uma abrangência e tanto, né? Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Nosso Senhor segundo a carne seria o nosso patrão, tá? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, tá? Então, o que é? Obedeça o seu chefe. Obedeça ao seu chefe, que ele vai ver que você é diferente. Você pode ganhar muitas coisas materiais, mas você pode conquistar o coração dele, conquistar a confiança dele e conquistar a vida dele, porque ele vê que você é diferente. Então, serve ao seu chefe como você serviria ao Senhor, tá? Isso é fácil? Não. Ai, mas o meu patrão é muito ruim. Pois é, vai ver que é aí que você tem para mudar ele. Se você está lá, você não foi colocado à toa, certo? Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Gente, não tem muita coisa que você faz e que de repente o seu chefe não, você pensa que ele não percebe, mas você é recompensado. Então, no trabalho, se você for uma pessoa justa e tiver consciência de que no seu trabalho você está representando um reino, você está representando um pai, que é Deus, representando o reino dos céus, então você não pode roubar um clipe do seu patrão. Você não pode
é aquela história do roubador, né? Pegar o papel sulfite do escritório que você trabalha e fazer aviãozinho e jogar na cabeça do outro. Isso é patrimônio do seu chefe. Então, as coisas que você faz, imagine, Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Então, quando você estiver na conduta do seu trabalho, imagine que o seu chefe é Deus e ele vai estar vendo. Então, faça até aquilo que o seu patrão terreno não está vendo. Nisso você vai ganhar a vida do seu patrão, tá? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Nossa, que drada, sou obrigada a fazer isso. Não, eu vou fazer porque é o meu trabalho. Eu não gosto muito, não, mas eu vou fazer porque eu tenho um objetivo para isso, tá? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo e quer seja livre. Tá vendo? Aqui já vem mandamento com promessa, tá bom? E vós, senhores, agora tem a parte dos patrões, né? De igual modo, procedei para com eles, deixando ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Você tem um empregado? Haja com seu empregado como Deus agiria com você. Como você gostaria que o seu chefe agisse com você. Como você sabe que Deus agiria com o seu empregado, tá? Então, isso aqui é o resumo de como viver bem no casamento, como viver bem entre pais e filhos e como viver bem no mundo secular, onde a gente trabalha. Aqui tem tudo. Quando eu digo que na Bíblia é o manual do fabricante para todas as áreas, é baseado nesses textos aqui. Porque se você ver, não existe nenhuma incongruência aqui, tá? Nenhuma contradição. Tudo aqui se completa. Uma coisa se completa com a outra. Então, queridas, amadas, nós estamos estudando a Bíblia para sermos pessoas melhores. E cada estudo que eu faço, não pense para você que eu sei tudo de cabeça e que tudo isso para mim passa batido. Não, 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 eu aprendo muito mais do que vocês. Porque de tudo que eu estudo, eu falo para vocês 10%, porque senão não ia dar tempo, né? Eu já gosto de falar para caramba, já viu, né? Então, o que acontece? Vamos aprender. Vamos aprender. Tem coisa que eu gosto no meu comportamento? Gosto. E eu tenho que deixar? Tem. Tem coisa que vai de acordo com, que está confrontando. Nossa, esse estudo de hoje está confrontando uma verdade que eu acho que é lógica. Está escrito na Bíblia? Então, engole, porque você pode não entender a intensidade disso. Tá? O que é a verdadeira submissão? Submissão é você obedecer uma pessoa mesmo sem concordar com ela. Então, quando você tem que ser submisso a uma pessoa que você concorda com tudo, é muito fácil. Eu quero ver você ser submisso a uma autoridade. Isso eu falo, não estou falando de marido somente, estou falando de marido, estou falando de patrão, estou falando de você ser submisso a uma autoridade que você não concorda, é um exercício em você. Em você, você está se tornando melhor. Como nós vamos ser submissos à palavra de Deus e a Deus que nós não vemos, se nós somos incapazes de ser submissos a quem nós vemos, tá? Então, você terceirizar, você acreditar, gente, e eu vou falar para vocês, eu estou aprendendo muitas coisas de casamento hoje, depois de velha, e ainda estou aprendendo coisas, tá? Aprendendo coisas de como não lidar. Então, essa história de o seu humor vai determinar o humor da sua família, eu aprendi há poucos anos. E aprender a terceirizar a responsabilidade é muito difícil para mulheres que viveram muito tempo sozinha, mulheres fortes que tiveram que se virar sozinha. Então, é muito difícil, mas é um exercício. Você terceiriza. Terceiriza é muito mais tranquilo. Você saber se alguma coisa der errado, é ele que vai resolver. Não tente botar o bedelho numa área que não é sua. Cuide da sua. Aqui no casamento, o que fala? Você respeite o seu marido. Você tem que respeitar o seu marido, tá? Então, respeitar e você é ajudadora, você pode falar, mas respeite a opinião final, porque também se der errado, ele vai ver que deu errado, aí ele vai pensar, nossa, então ela tinha razão, eu acho que, né, ele vai começar a valorizar. Por quê? Por que o Deus fez o homem e a mulher? Um para complementar o outro. Homem vê umas coisas, mulher vê outras coisas. Por isso que tem que sentar e conversar para chegar num denominador comum. Todas nós temos essas experiências nas nossas vidas, tá? De situações que nós tivemos que sentar e cada um fala para decidir a cor do carro que vai comprar, entendeu? Isso é um exemplo bobo.
mas é assim que se conversa. É assim se você é ajudadora idônea. Então, quando Deus fez a mulher para ser ajudadora, não é nem para ser capacho e nem para ser guincho. Eu falo isso lá no livro. Mulher não tem que empurrar o marido para frente e ela não tem que puxar ele para frente e nem tem que ser tapete dele. A mulher foi criada para ir do lado, caminhando ao lado, lado a lado, e juntos vão conseguir conquistar, construir o seu lar, construir a sua família e conquistar os seus objetivos, tá? Então, um casamento não é feito a duas mãos, um casamento é feito a quatro mãos. Você está disposta? Ah, mas ele não está nem aí. Comece o seu trabalho, ele vai notar a diferença e você devagarzinho vai mostrando para ele qual é o papel dele se você começa a fazer o seu. Ainda tem um detalhe: se você começa a fazer o seu, o dele vai ficar aí vazio. Aí você vai fazer? Não, deixa vazio, ele vai ver que a responsabilidade é dele. Terceiriza a responsabilidade dele. Homem foi criado, sabe, esse conto de fada, para ser o rei do reino dele. Então, ele tem que saber que ele tem funções. Um homem que está numa casa onde a mulher faz todas as coisas e supre todas as necessidades, ele é infeliz, tá? Então, o homem ele tem que decidir as coisas, ele tem que estar no cabeça e você é a ajudadora dele. É ajudadora idônea, não pode ser também uma ameba, uma ausente. Então, quer ter um casamento feliz? Começa a conquistar o seu marido pelo seu comportamento. Isso é fácil? Não. Ainda mais uma sociedade que nós vivemos, uma sociedade onde as mulheres saíram à luta, as mulheres são competentes, as mulheres são valorizadas. É muito difícil a gente separar as coisas, mas é a solução para o casamento feliz, porque o casamento foi a instituição que foi Deus que criou. Tá? Foi a primeira instituição constituída por Deus. E um casamento forte faz um lar forte faz uma sociedade forte. Então, se você vê uma sociedade onde os lares são sólidos, essa sociedade é sólida. É por isso que nós vemos um movimento político destruindo a família. Porque onde não tem uma família que é a base da sociedade, a sociedade desmorona e qualquer um manipula. Então, vamos ficar ligados nisso. Ah, mas eu não posso mudar o mundo. Você pode mudar você. Você não pode mudar o seu marido, você pode mudar você. Você não pode mudar o seu filho, mas você pode mudar o seu comportamento com ele. Você não pode mudar os seus pais, mas você pode mudar o seu comportamento com seus pais. Você não pode mudar o seu patrão, você não pode mudar o seu empregado, mas você pode mudar o seu comportamento. E isso vai inspirar no outro a, a, a necessidade da mudança, tá? E eu espero que assim que esse texto fique bem marcado na nossa vida e volte para ler de novo, porque eu tenho certeza que a cada vez que você lê, você vai aprender mais uma coisa. E estudar a Bíblia, se você é confrontado com alguma coisa que você não gosta, ora e lê de novo. A Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém. Então, não são algumas partes que me servem e outras não me servem, tá? Então, aprenda a ter a maturidade de ser confrontado e ver que os valores de Deus sempre têm que prevalecer na nossa vida. E nós vamos deixar a armadura de Deus para o próximo estudo, tá bom?